A Aliança Evangélica convocou durante esta semana as igrejas portuguesas a se juntarem num jejum durante o próximo domingo, face ao flagelo que temos estado a viver e a ver acontecer, provocado pelo coronavírus, seja ceifando vidas, seja deixando pessoas debilitadas, afetando várias áreas e esferas da sociedade, da economia, social, a vida emocional das pessoas. Então vemos as consequências associadas a esta pandemia. E eu queria então neste vídeo explicar em breves palavras o significado do jejum à luz da Bíblia, aquilo que o jejum é e aquilo que o jejum não é. Trazer alguns exemplos a partir da Bíblia para que nós possamos aprender a partir deles, para que se nos juntarmos num jejum possa ser um jejum consciente, bíblico. E o jejum à luz da Bíblia é então a abstinência de alimento, de comida durante um determinado período de tempo e aliado à oração, em que nós afirmamos de forma externa, de forma visível, por meio do jejum, por meio da abstenção de comida, que a presença de Deus, a intervenção de Deus é nesse momento mais importante, mais vital, mais essencial do que o próprio alimento para o nosso corpo. À luz da Bíblia não podemos dizer que o jejum se trata de outro tipo de abstinências, seja de internet, de passatempos, de sono. Isso não é jejum à luz da Bíblia. O jejum à luz da Bíblia trata-se de abstenção de comida, de alimento. Agora, a abstenção dessas outras coisas que eu mencionei podem ser uma coisa positiva, podem ser uma iniciativa pessoal ou coletiva, tendo em vista a uma gestão de tempo onde temporariamente priorizamos buscar a Deus, priorizamos orar, priorizamos servir os outros. E isso também é positivo, mas não é jejum à luz da Bíblia. Agora, existem algumas formas erradas de se encarar o jejum. Uma delas é sendo indiferente ao jejum. E há algumas igrejas que são indiferentes ao jejum. É verdade que a única prescrição, o único mandamento em relação ao jejum só pode ser encontrado em Levítico 16, a quando do dia da expiação. Encontramos mandamentos na Bíblia para orar, para se ofertar, mas não encontramos mandamento explícito para se jejuar, a não ser no dia da expiação. Agora, para o cristão, o dia da expiação já aconteceu no Gólgota, quando Cristo expiou os nossos pecados. Agora, ainda que não haja uma prescrição para se jejuar além daquela que falámos ainda agora, de Levítico, a verdade é que nós encontramos diversos exemplos de personagens bíblicas a jejuar. No Antigo Testamento encontramos pessoas a jejuarem em outros contextos que não só este do dia da expiação. E no Novo Testamento encontramos também pessoas individualmente ou coletivamente a jejuar. Por isso o cristão não deve ser indiferente ao jejum. No Sermão do Monte, Jesus parte do princípio que os discípulos orem. Porquê? Porque ele vai dizer que é errado jejuar-se com uma atitude de autoexaltação. Ele vai indicar qual é a atitude correta que se deve ter quando se está a praticar o jejum. Em Mateus também, mas no capítulo 9, Jesus também parte do princípio que os seus discípulos jejuem. 9, 14 e 15 diz: Então os discípulos de João chegaram a ele perguntando: Por que nós, os fariseus, jejuamos, mas os teus discípulos não jejuam? Jesus lhes respondeu: Por acaso os convidados para o casamento podem ficar tristes enquanto o noivo está com eles? Mas chegarão os dias em que o noivo lhes será tirado, e então jejuarão. O jejum não está associado a momento de alegria. O jejum não está associado a momento de festa. Naquela altura o noivo estava com eles. Era um momento de alegria, era um momento de desfrutar da presença do noivo. Mas Jesus iria ascender aos céus depois da sua ressurreição, e aí seria tempo de jejuar. Aí seria tempo, não já desta alegria de estar na presença de Deus, mas um tempo de luta, de batalha, onde muitas vezes circunstâncias difíceis, duras, se cruzam pelo caminho. O jejum não é uma prática apenas do Antigo Testamento, mas também é uma prática do Novo. E não apenas de uma ou outra personagem, mas de várias personagens. Por isso não podemos ser indiferentes quanto ao jejum. Mesmo no percurso da história da Igreja, nós vemos os reformadores, pregadores avivalistas,
a jejuarem. Vemos Whitefield, vemos os irmãos Wesley a jejuarem. Então não podemos ser negligentes, indiferentes em relação ao jejum. Não há razão para que o crente não jejue. Agora, se por um lado nós vemos uma desvalorização do jejum, por outro, nós vemos uma sobrevalorização do jejum. O que é que nós vemos? Nós vemos uma atribuição de um poder supersticioso ao jejum. E essa é outra maneira errada de se encarar o jejum. Alguns sobrevalorizam o jejum, dando-lhe um poder que ele não tem. O jejum não é um poder mágico usado pelos mais espirituais para obterem determinados objetivos da parte de Deus. O jejum não é uma moeda que se mete numa máquina, escolhemos o produto e o produto sai. Não se trata disso. O jejum não é uma forma de negociar com Deus. Na Bíblia também não encontramos uma menção relativamente à regularidade do jejum. A única prescrição, quanto ao menos específico, para a realização do jejum foi aquele que eu já mencionei do dia da expiação. Os outros momentos, e prestem atenção, os outros momentos são espontâneos, surgem em momentos específicos. E o jejum na Bíblia habitualmente é do nascer do sol até ao pôr do sol. A pessoa abstém-se de comer e de beber desde o nascer até ao pôr do sol, um dia completo. Houve casos de jejuns de 7 dias, como em 1 Samuel 31, 3 semanas, como Daniel, 40 dias, como Elias, Moisés e Jesus. Agora, o jejum está sempre ligado à oração. No jejum a pessoa consagra-se a Deus, a pessoa separa-se daquilo que é o mais básico para o seu corpo, porque sabe que a sua necessidade vai além daquilo que é básico para o corpo. É uma necessidade ainda mais vital, uma necessidade ainda mais premente. E nós sabemos que o alimento é absolutamente vital para o corpo. Quem deixar de comer morre. Mas a pessoa, quando está a jejuar, está a dizer: Deus, a tua presença, a tua intervenção neste momento é mais importante do que aquilo que é vital para o meu próprio corpo. Então o jejum não é um fim em si mesmo. O jejum é uma expressão de comunicação da mesma forma que a oração também é. E está ligado a uma situação difícil que impulsiona a pessoa a se humilhar na presença de Deus. Quem jejua está a autonegar-se, está a humilhar-se, está a dizer que naquele momento não importa nada mais a não ser a própria presença de Deus e o desejo de uma intervenção divina. A pessoa está tão afligida por algo que ela se desliga das coisas normais da vida para se ligar com aquele que é o autor da vida. E vamos ver algumas razões pelas quais se jejuou na Bíblia. Uma, lamentação. E nós encontramos o profeta Joel a promulgar um jejum devido à devastação a que Judá tinha sido submetida. Ambiente de devastação, de angústia. Encontramos Neemias a jejuar pela situação de miséria em que se encontrava Jerusalém. E Neemias testemunhou a destruição de Jerusalém. Quando os inimigos de Davi ficaram doentes, Davi angustiou sua alma e jejuou pelos seus inimigos doentes. Vemos então que pessoas na Bíblia jejuaram devido a situações dramáticas, trágicas. Outra situação em que nós encontramos pessoas a jejuarem é por proteção. O rei Josafá proclamou um jejum quando os amonitas e os moabitas se juntaram para atacar Israel. Esther convocou os judeus para jejuarem para que o Senhor os livrasse. Esdras convocou o povo a jejuar para que Deus os protegesse na viagem da Babilónia para Judá. Nós vimos então pessoas a jejuar em momentos de grande ansiedade, de ameaça, a se humilharem diante de Deus, reconhecendo a sua necessidade, a sua impotência diante do conflito, diante da ameaça com a qual se deparavam. Confissão de pecado, outra razão, e julgamento iminente. E esse era o objetivo do jejum do dia da expiação. Encontramos Samuel a confrontar o povo de Israel por causa da sua idolatria. E como é que o povo responde? Com arrependimento e jejum. A pessoa apercebe-se da sua situação de pecado diante de Deus e agoniza por isso. O que ela quer é estar bem com Deus. Então humilha-se. Os ninivitas, através da pregação de Jonas, com a ameaça da destruição da parte de Deus, eles arrependem-se e jejuam. Humilham-se diante de Deus por meio do jejum. Outro motivo na Bíblia para o jejum, revelação. Nós vemos jejuns associados a momentos em que as pessoas recebiam revelação especial de Deus. Vimos Moisés, que ficou sem comer durante 40 dias, quando Deus lhe deu a lei. Daniel, mais que uma vez. Aconteceu com o próprio Jesus antes de iniciar um ministério. Aconteceu com Pedro antes de pregar a Cornélio.
Pessoas ao longo da história têm se humilhado diante de Deus através do jejum e da oração, por saberem que a tarefa de pregar exige da parte de Deus uma intervenção para fazer algo que eles próprios não conseguem produzir. Jonathan Edwards, por exemplo, jejuou durante 3 dias antes de pregar o seu mais famoso sermão, que ficou para a história, Pecadores nas mãos de um Deus irado, em que se converteram 500 pessoas. Outra situação em que nós vemos o povo, as pessoas a jejuarem na Bíblia, é diante de tomadas de decisão e de direcionamento, para fazerem escolhas certas. Encontramos em Atos 13 a igreja de Antioquia a orar e a jejuar para então enviar Paulo e Barnabé em missão. Então era habitual jejuar-se nos momentos de escolha de homens para tarefas de responsabilidade de liderança. Em momentos de decisão importantes houve pessoas como o servo de Abrão que jejuaram para perceberem que rumo se devia tomar, para que o Senhor fosse com eles no processo de decisão. Então estes são alguns dos jejuns que nós encontramos nas Escrituras. Em todos eles está presente a ideia da pessoa se dirigir a Deus por um motivo que está a afligir, direta ou indiretamente. Uma situação diante da qual ela se encontra impotente, em que ela se encontra de mãos atadas. Então a pessoa se humilha diante daquele que pode reverter a situação. E a pessoa está a dizer, como eu já disse, a pessoa está a afirmar que a intervenção, a presença de Deus no meio daquele contexto aflitivo é mais vital do que o próprio alimento é para o corpo. Trata-se de uma afirmação externa de total dependência de Deus. E a Aliança Evangélica lançou este desafio para que todos nós, no dia 22, este domingo, jejuemos. A situação em que nós nos encontramos atualmente é aflitiva. Os números crescem, estamos em isolamento social, os profissionais de saúde estão a ser expostos a momentos de grande tensão, desgaste físico, desgaste emocional. Isso implica diretamente nas suas famílias. A economia do nosso país está a ser afetada e permanecerão consequências para o futuro seguinte a esta crise. Então vamos interceder, vamos orar para que Deus intervenha e vamos dizer que a presença de Deus neste momento e a intervenção dele é mais importante do que as coisas básicas da nossa vida. Então eu convido-te no próximo domingo a jejuares.